povo de Deus. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão, seu amigo em Cristo Jesus, o pastor João Cavalcante Silva. Hoje nós estamos com o nosso estudo bíblico, que é acerca da palavra do Senhor, e nós vamos estar estudando hoje. Hoje nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Eu convido você para estudar junto comigo a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos amados, meus irmãos, Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? É o estudo que nós vamos estar aprendendo hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos e nós vamos estar explicando sobre a palavra do Senhor Jesus. Só que nós vamos ler no capítulo 4, versículo 1 até o 6, e nós vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que está escrito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele ao tentador, e disse-lhe: Tu és o Filho de Deus? Manda que esta pedra se torne em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e torna-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Vemos aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas antes de eu chegar no que nós lemos e o que vamos estudar hoje, nós vamos em Mateus capítulo 3, no versículo 3, para a glória do Senhor Jesus. Porque está anunciando pelo profeta Isaías, diz: A voz que clama no deserto, prepara o caminho ao Senhor e direitar as suas veredas. Então João tinha seus vestes pelo e camelo e sunto couro em torno dos seus lombos, e alimentava o gafanhoto e mel silvestre. Então aí a Jerusalém, toda a Judéia, toda a província, ao descer a Jordão. Aqui, João Batista estava preparando o caminho para o Senhor Jesus, porque era profetizado por o profeta chamado Isaías, que nós tratamos na teólica, que é na teologia o messiânico. E o profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás a vinda do Senhor Jesus. Ele profetizou muitos anos atrás o Salvador da humanidade. Ele profetizou há muitos anos atrás que ali nós iremos passar sobre a luta, a dificuldade. Mas Isaías profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aqui vemos que Jesus ele foi batizado pelo João Batista no capítulo 3, versículo 13, está escrito dessa forma. Capítulo 3, e versículo 13 de Mateus, olha o que está escrito. Então veio Jesus da Galileia, tem com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. João punha sobre ele, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu venha tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Debaixo por agora, porque assim
nos convém cumprir toda a justiça. Então ele deixou. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que abriu o céu, e viu o Espírito de Deus coberto como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz no céu dizia: Tu és meu filho amado, em que minha alma se compraze. Então aqui, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, estava ali, descendo, e pousou ali no ombro de Jesus, e uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em que minha alma se compraze. Agora, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado aonde? Pelo deserto. 40 dias, 40 noites, ele não comeu, ele não bebeu nada, ele jejuou. E quando vai terando os 40 dias, 40 noites, ele teve fome. É aí que vem o tentador e disse: Tu és filho de Deus, que manda essa pedra se transforme em pão. Mas aonde está escrito que Jesus respondeu para Satanás, dizendo: Também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Você que conhece a palavra do Senhor, você que entende a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero estudar com você, porque na hora do pastor John tem que ter a Bíblia. E a gente vamos estudar tudo por dentro e dentro da Bíblia. Agora eu te pergunto, aonde está escrito? Comente. Pastor, está escrito em tal lugar. Pastor, eu não sei onde está escrito. No finalzinho, bem no finalzinho do vídeo, eu vou estar deixando para vocês os versículos da qual, aonde está escrito que Jesus respondeu, aonde está escrito, nem só de pão viverá o homem, tá bom? Mas vai ter um aqui que tem crente que vai lembrar onde está escrito. E Satanás, ele pega Jesus e leva para cima do pilar do templo de Jerusalém. E ali ele manda descer abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeça com pedra, que te pega pelos pés, pelas mãos, para que não tropeçarás pelas pedras. Vamos ver o que está escrito? Lança aqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Agora Jesus, ele vai responder para Satanás dessa forma: disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Aonde está escrito também essa passagem que Jesus respondeu para Satanás: não atentará o Senhor teu Deus? Vamos por dentro da Bíblia também. No finalzinho a gente vai deixar para os irmãos. Comente aí também. Está em tal lugar, no capítulo tal, versículo tal, no livro tal. Isso é no Novo, porque aqui nós estamos lendo no Novo. E aonde que está escrito que Jesus respondeu para Satanás, também está escrito que não atentará o Senhor teu Deus. E no versículo 8 também está escrito dessa forma: novamente levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, te prostrando e me adoraste. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Então o diabo deixou chegar os anjos e o serviram. Então, nesses 40 dias e 40 noites, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Jesus, ele teve fome, mas ele não deixou de ser enganado pelo diabo, e ele resistiu à tentação de Satanás. Agora eu te pergunto, dessa forma que o diabo tentou de todas as maneiras, de toda forma a Satanás, será que você é servo do Senhor Jesus, entregou sua vida para ele, você faz a obra, você tem o chamado de Deus,
você não pode ser tentado também? Será que Satanás ele não vai na sua casa? Será que o diabo não vai na sua vida te tentar? Será que o diabo não vai tentar querer tirar você da presença de Deus? Com Jesus, ele não desistiu. E dá mais comigo, com você. Aí que ele não vai desistir. Então, meus queridos, amados e meus irmãos, então, a palavra que eu quero trazer para ti hoje, o tema, as 3 ferramentas que vencerá o diabo da nossa vida. Mas qual é, pastor, as 3 ferramentas que eu posso vencer? Qual é, pastor, as 3 ferramentas que eu posso colocar em prática na minha vida e vencer a tentação de Satanás? A primeira ferramenta, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 13, pode ler lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, está escrito, olha o que está escrito, orar e sem cessar. Viu aí a primeira ferramenta? De 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 17, no capítulo 5, versículo 17, eu falei versículo 13, mas é o versículo 17, que está escrito, orar e sem cessar, versículo 17, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Então, a primeira ferramenta aqui, que nós poderemos ver, a oração. Você sabia que Jesus ele colocou constantemente a sua vida em oração? Você sabia que Jesus, quando ele fazia milagre, expulsava demônio, curava os enfermos, pregava a sua palavra, quando ele ia despedir da multidão e mandava o seu discípulo ir mais na frente, depois alcançaria, ele ia para o monte orar? Ele ia reservar ao Pai? Você sabia que quando ele separou os 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando? Depois ele escolheu os 12 discípulos. O que fez Satanás ser destruído? E o que fez Jesus ser vencido? E não invencido, mas vencido pelo Satanás? Que Jesus venceu a tentação de Satanás? Não foi porque ele era Deus, não. Que Satanás reconheceu que Jesus era e é e sempre será e sempre foi o Filho de Deus. Só que aqui ele fala, se tu és Filho de Deus, por que Satanás pergunta para Jesus se tu és? Se ele sabe e sabia que Jesus realmente era o Filho de Deus. A tentação. Manda que essa pedra se transforme em pão, porque Jesus, ele tinha ou não tinha poder? Mandar aquela pedra transformar em pão? Claro que ele tinha poder. Você fala assim, pedra, transforma em pão que estou com fome e eu quero comer. Lógico, a pedra ia se transformar em pão e Jesus ia matar sua fome. Mas só que ele matou a carne. Ele matou a carne e vivificou o espírito. E aqui nós poderemos ver o que fez Jesus vencer a tentação de Satanás. Primeiro, a oração. Quando eu e você estamos orando, nós estamos fortalecendo o nosso espírito e crucificando e matando a carne. Então, nós estamos tendo muitas forças e nós vamos adquirindo força para vencer a tentação do nosso adversário, do nosso inimigo. Há um porém, se nós não estamos orando, se nós não estamos buscando a Deus, nós não estamos fazendo nada disso, nós não estamos nem orando, nem buscando a Deus e fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade da carne, com certeza vai ficar fraco, não vai ter força, você não vai conseguir vencer a tentação e justamente ele vai vencer você e você vai render e você vai perder e ali o diabo vai te ganhar na tentação, porque você não estava fortalecido. Mas se você orar, buscar e jejuar, que é a segunda ferramenta, que eu já estou entrando agora, na segunda ferramenta, jejuar, nós vamos orar
e jejuar, você vai adquirir autoridade, você vai adquirir o poder. O jejum te aproxima você mais de Deus, como a oração se aproxima. Você jejuando e orando, você está adquirindo autoridade, poder, você está adquirindo o aproximamento de Deus sobre a sua vida. E quando o inimigo se levanta contra a sua vida, você vai ter força, você vai estar fortalecido para vencer a tentação de Satanás contra a sua vida. É por isso que oração e o jejum andam junto e você está adquirindo a sua força e o diabo não tem poder contra a sua vida. Mas qual é a terceira ferramenta que eu deixei por última? O diabo usou, o próprio Jesus também usou. Qual é a terceira? A terceira ferramenta, você anda com ela, você leva para a igreja, você lê ela e ela tem poder. A terceira ferramenta é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Você sabia que o próprio diabo conhece a palavra? Você sabia que o diabo conhece de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse para Gênesis? Você pode, pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo, vão dizer: ah, pastor, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço de Gênesis Apocalipse, Apocalipse para Gênesis, eu conheço de capa a capa. Você conhece a Bíblia de capa a capa, não conhece? Mas o seu inimigo, o Satanás, conhece mais que nós. Ele conhece a Bíblia. O que bota medo em Satanás não é o meu conhecimento que eu tenho pela palavra, porque ele conhece a palavra, ele sabe a palavra. Não viu aqui? Jesus é o própria palavra. Jesus, ele é o dono da palavra, ele é a palavra. O diabo usou a palavra contra ele. Ainda mais nós, que não somos nem o dono da palavra, só conhecemos. Vai colocar medo em Satanás? Não vai. A palavra tem poder para expulsar o demônio? Lógico que tem poder, porque em nome de Jesus expulsaram o demônio. Mas por que Satanás usou a palavra? Também está escrito que Deus dará aos seus anjos para que pegar pelos pés, pela mão, para não tropeçar pelas pedras. Porque ele conhece a palavra. Porque Satanás, ele veio do céu. Era o anjo querubins. Se rebelou contra Deus. Agora vamos lá. No versículo de Mateus capítulo 4, no versículo 6, é o versículo 6, é o versículo 4. Versículo 4, que nem só de pão viverá o homem. Então, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. O último livro do Pentateuco. Os irmãos conhecem os 5 livros que nós tratamos como lei, ou nós chamamos mais ainda, que é o nosso costume de chamar na teologia, que é os 5 livros da Bíblia, escrito pelo Moisés. Você sabe falar ela por ordem, como está escrito na Bíblia, em ordem, de cor? Aí eu conheço os 5 livros da Bíblia que foi escrito pelo Moisés de cor. Quem conhece, comente aí embaixo. Quem conhece, comente aí embaixo. Vamos lá. Se você não sabe de cor, vou falar aqui, você pode gravar, você pode voltar o vídeo e ver eu falando os 5 livros de cor e acompanhando a Bíblia também. Vai acompanhando na Bíblia também, né? Vamos lá. Gênesis. O que significa Gênesis? Gênesis é o início, o começo, aonde começou o mundo, na criação de Deus. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e o que nós vamos abrir agora, mas só vou falar depois, né? Até agora eu abri, até agora eu falei os 5 livros do Pentateuco. Até agora eu falei Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, correto? Qual é o outro? É 5. Qual é o quinto? O quinto você vai abrir junto comigo, que é Deuteronômio.
Então vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou pode chamar Deuteronômio. Nome complicado, né? Quem sabe falar esse nome bonitinho? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Olha o que está escrito. Na realidade, vamos lá no capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E te humilhou debaixo e teve fome, e tu sustentou, como maná que tu não conhecia e nem teus pais conheciam. Porém te dá a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus viverá o homem. Olha aqui a resposta que Satanás teve de Jesus. Olha a resposta que Jesus deu para Satanás. Satanás falou assim: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Não foi assim? Foi ou não foi, igreja? Pois é. Então, o que Jesus respondeu para Satanás? Olha a resposta de Jesus para Satanás no capítulo 4, versículo 4, lá em Mateus. E te humilhou, te debaixo teve fome, e sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem, aí Jesus respondeu, não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Oh, glória! E Jesus falou para Satanás dessa forma: não atentará o Senhor teu Deus, como Satanás falou para Jesus, lança-te abaixo. Aí vamos no capítulo 6, versículo 16, está escrito dessa forma: não tentareis o Senhor, o vosso Deus, como tentasse Manassá. Jesus respondeu lá em Mateus: não tentará o Senhor teu Deus, está escrito. E está aqui o capítulo e o versículo de Deuteronômio respondendo para Satanás: não atentará o Senhor teu Deus. Foi aonde que Jesus respondeu para Satanás. Salmos 91, versículo 11 e versículo 11 e o versículo 12. Salmos 91, versículo 11 e versículo 12. Olha, está escrito: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde todos os teus caminhos, eles sustentarão as suas mãos, para que não tropeça com teu pé em pedra. Viu aqui o que Satanás falou para Jesus? Viu aqui que Satanás falou para Jesus? Ele sustentará, né, o teu pé em pedra, para que não tropeça com teu pé em pedra, né? Aí Jesus responde para Satanás também. Lá agora vamos lá para o segundo livro da Bíblia. Gravou o segundo livro da Bíblia? Vocês gravaram? Primeiro é Gênesis, né? Primeiro é Gênesis. E o segundo? O segundo é qual? Nós vamos estar lendo agora. Capítulo 20, versículo 3. O segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia do Pentateuco. Olha só o que está escrito. Êxodo. Segundo livro da Bíblia chamado Êxodo. Capítulo 20, versículo 3, Jesus respondendo para Satanás. Quando Satanás mandou Jesus te lançar abaixo, porque dará ordem aos anjos a teu respeito, para que pega pelos pés, pela mão, para que não tropeçará alguma pedra. E Jesus respondendo para Satanás dessa forma, no capítulo 20, versículo 3 dos 10 mandamentos. Isso aqui está no 10 mandamentos. Jesus respondeu que está no 10 mandamentos.
os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés lá no Monte Getsemane, lá no Monte Sinai, na realidade lá no Monte Sinai. Getsemane é o monte que Jesus orava. Monte Sinai, Jesus entregou para Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai. E Deus entrega para Moisés no Monte Sinai 2 pessoas. Vamos lá, 2 pessoas. É 2 pessoas na Bíblia que ficaram 40 dias e 40 noites. Moisés e Jesus. Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Não comeu, não bebeu, nada. Foi um jejum para receber os 10 mandamentos. No Novo Testamento, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Há uma diferença aqui, você pode notar que há uma diferença, porque lá no 40 dias e 40 noites de Jesus, havia um adversário, Satanás, ali tentando Jesus. Moisés não foi tentado pelo Satanás. Moisés não foi tentado pelo Satanás, porque Satanás não subiu no monte. Porque lá no monte estava a glória de Deus. E na glória de Deus passando os 10 mandamentos para Moisés. Só que Satanás, ele sim agiu. Mas lá embaixo, colocaram na mente do povo de Israel para construir um bezerro de ouro, porque está escrito: não terá outro Deus, não fará para ti imagem e escultura, e não terá outro Deus além de mim. Vamos lá? Esse aqui é outro assunto. E no versículo 3 do capítulo 20, Jesus dá resposta para Satanás, dizendo: não terás outro Deus diante de mim. Viu aqui? Quando Satanás disse: olha, tudo isso te darei, né? Tudo isso te darei. Se tu me prostraste e me adoraste. Jesus também fala assim: te arreta a ti, Satanás, vai-te embora, porque está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 3, não terás outro Deus diante de mim. Aí Satanás foi embora, veio os anjos e serviu. E a gente leu aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, quando Satanás mandou Jesus jogar abaixo do pilar do templo, ao alto que estava lá em cima, que vamos dizer como telhado, lá em cima do templo de Jerusalém. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. E no capítulo 8, versículo 3, não viverá o homem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, também em Deuteronômio. E no capítulo 20, versículo 3, quando Satanás também fala para Jesus, dizendo: tudo isso aqui eu te darei se tu me prostrar e me adorar. Jesus fala: te arreta-te, Satanás, vai-te embora, porque está escrito: não terás outro Deus diante de mim, e só a ele cultuarás e adorarás. Então, meus queridos amados, meus irmãos, primeira ferramenta, oração. Segunda ferramenta, jejum. A terceira ferramenta, a palavra de Deus, porque tem muitos por aí que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. E o diabo conhece a palavra de capa a capa. Eu quero dizer para vocês que se nós colocarmos essas 3 ferramentas em prática, nós vamos vencer toda a tentação de Satanás nas nossas vidas. Se nós orar, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, que eu li para vocês, no capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Se a gente tem um ministério de jejum, a gente jejuar. Tem o ministério de Jesus na oração. Jesus, ele viveu a sua vida constantemente em oração. E aqui nós vemos que Jesus venceu Satanás. Jesus venceu Satanás não porque ele era Deus,
Mas ele venceu Satanás como homem e não como Deus, porque como Deus ele tinha vencido Satanás, ele ia vencer de todo jeito Satanás como Deus. Mas aqui Jesus estava fazendo como homem. Jesus estava aqui na terra não como Deus, mas como homem, como eu e você. É por isso que ele teve fome. É por isso que ele teve sede. É por isso que ele foi tentado pelo diabo. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Assim como Jesus venceu toda a tentação de Satanás e não caiu, nós também, como filho dele, e orando, jejuando, colocando a palavra em prática, nós também vamos vencer toda essa tentação que o diabo tenta nos derrubar, nos destruir e tirar nós da presença de Jesus. Se Jesus venceu, eu e você também pode vencer, mas o vencimento de Jesus, que ele venceu Satanás, foi como? Que ele colocou as 3 ferramentas em prática: oração, jejum e palavra. Ele estava buscando ao Pai, ele estava consagrando ao Pai. E quem consagra, e quem ora, e quem busca tem autoridade e poder. Então, se você fizer isso, não há ninguém que possa impedir o que Jesus tem para fazer na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.